gente ia ver outro react, mas agora a gente vai assistir esse, entendeu? Que esse aí ficou da E hora. eu vou postar como parte 2 em outro vídeo, porque eu gosto de dinheiro. Eu sou o seu siriguejo, entendeu? No que Ok, não é uma coisa desmembrado? muito legal nessa... né? Desmembrado? Exato. Eu gosto The de Bikini dinheiro. Bottom Horror foi uma webcomic A publicada gente já no sabe esse site pedaço. Stupid, utilizando a carga de anos de Patrick e Siri com o Bob Esponja para que Vamos lá. pudesse criar, para dar tudo de si para sobreviver tudo. O que ela descobriu ali, volta. Pronto. Só queria lembrar que o trabalho do Pombo Atômico não substitui de forma alguma a experiência de consumir as obras usadas como tema aqui Tudo no bem, canal. cara, E é sempre tudo bom bem. dar um apoio pra essa galera para que isso acabe incentivando eles e eles continuem produzindo esses projetos que a gente tanto gosta. Agora que o aviso foi dado, vamos dar mais um mergulho e tentar descobrir o que realmente havia escondido naquele abismo. Justo. A ilusão torturado. criada na mente da Cindy já fez ver o inocente rosto do seu amigo amarelo. Foi um breve momento de conforto Eu e meio uso o Bob a todo caos, Esponja violência e engraçado, tristeza. velho. Infelizmente, essa mesma ilusão impedia de ver o que realmente se encontrava além das luzes e cores magníficas daquele abismo incompreensível. Ali, diversos Patricks abandonavam a escolha de serem seres vivos e dependentes para que pudessem compor algo muito maior e muito mais importante. Ali no fundo daquele abismo, muitos se tornariam um só. A Ah, página que abre o 8º capítulo começa com uma exibição do combate que acontecia do lado de fora do Siri Cascudo, onde o furioso Lula Molusco, em sua forma original, usava todos os recursos que anos de evolução haviam dado para massacrar Cara, tipo um inúmeras Primal cópias da Estrela Groudon, do tá Mar que ligado? se encontravam Exato. nas redondezas. Em meio ao combate, o Molusco se pergunta quantos cabeças de alfinete ele teria que matar para que aquilo acabasse. quem você chamou de alfinete? E pouco antes de um dos Patricks levar um golpe bem na fuça, a gente tem uma bela referência ao queridíssimo Patrick Pinhead, que é um dos memes mais famosos envolvendo Bob Esponja lá na gringa. De qualquer forma, o Molusco Furioso então agarra uma das estrelas, declarando que toda aquela crueldade iria acabar naquele momento. O que inicia um momento Os bem memes curioso. OGs O Patrick de diz que Bob tudo o que ele Esponja estava eram muito fazendo era bons, facilmente sim. O humor justificável era muito quando sutil, colocado em velho. comparação ao que o seu siriguejo, o Bob e o próprio Molusco haviam feito com ele. Afinal, sabe-se lá quanto tempo a pobre estrela havia sido usada como ingrediente para o sanduíche. No entanto, o Molusco reage com uma certa confusão, não fazendo a menor ideia do que aquela estrela completamente insana estava falando. A estrela então reafirma que estava falando da fórmula secreta do sanduíche, fazendo com que o Molusco revele algo um tanto inesperado para a Ele estrela, não pois gosta. afinal, além do seu siriguejo, mais ninguém sabia da fórmula secreta. E seja lá qual fosse o segredo da fórmula, morreu junto do velho caranguejo. Ouvir isso deixa a estrela em choque, afinal, se nem os funcionários mais próximos ao caranguejo sabiam o que ele estava fazendo, isso significava que o seu melhor amigo e sua primeira vítima era completamente inocente. Esse momento de Caralho, realização o cara parece afetar foi no que eu apenas perguntei na outra parte, tá ligado? Exato, então. Caralho, velho, genial, genial. aquela estrela em específico, o que significava que qualquer arrependimento depois de todas as crueldades cometidas por ele seria completamente inútil. A estrela então começa a se questionar o que ele havia feito, porém suas Esse outras também é um contrapartes não paravam de se amontoar descontroladamente em um dos membros do Grande Molusco. Quando parecia que o Grande Kraken seria mais um a se tornar comida de Estrela do Mar, um pesado altere surge para derrubar a enorme formação de Vai ser o estrelas. Larry Lagosta? Acontece que Larry, a Lagosta, Ah. havia sido um dos poucos cidadãos da cidade a sobreviverem ao ataque, graças Wait à sua a força minute. absurda e Mano, o seu conhecimento do ponto você viu a fraco daquelas piada? Não. estrelas. Os dois Dá um wait a minute, só que em vez de wait de esperar, tá O o peso. wait de peso. Pois rapidamente Muito se aliam bom. naquela luta desesperada e acabam conseguindo eliminar boa parte das cópias que se uniram na luta contra o Molusco. Porém, mesmo assim, a luta estava longe de acabar. Larry comenta que apesar de estarem tentando deter o Molusco, muitos Patricks estavam retornando ao Siri Cascudo, local onde a esquila ainda estava capturada. Atenção pro Patrickzinho escondido bem ali, que vai ser bem importante logo logo. É o que De se volta arrependeu. ao interior do Siri Cascudo, a gente vê a Sandy ainda perdida na imagem de seu falecido amigo, a chamando para cair no abismo. Ele promete que ela precisa de apenas um passo para poder ver maravilhas muito além de seus sonhos mais loucos. A voz repetia incansavelmente o nome da esquila, como em uma tentativa hipnótica de retirar dela seu próprio livre-arbítrio. Porém, por mais que fosse fruto de seu subconsciente, a ilusão subestimaram o intelecto incrivelmente resistente da cientista, que rapidamente começa a se mover em um contra-ataque. Rapidamente, a Sandy consegue se livrar das mãos do líder daquele culto, o arremessando diretamente no abismo, Meteu onde as golpe de outras karatê. estrelas estavam se Pois é. reunindo. Mas E tá de inteiramente judô, né? disposta a sair daquela situação É, horrível, mas a Esquila pergunta esse é pros um outros golpe de judô, presentes mas no é que local pela lore quem seria ela o próximo a luta enfrentar karatê. o mesmo destino. Infelizmente, a fome daquele que foi torturado era cosmicamente superior a qualquer intelecto mortal daquele mamífero, e dessa forma ele começa a se erguer. Repentinamente, diversas mãos surgem do chão, milhares e milhares delas emergem do Meu solo, Deus. arrastando tudo e todos que estavam próximo do abismo. Sandy acaba sendo detida também, mas felizmente consegue escapar assim que retira seu traje aquático, correndo rapidamente em direção ao túnel que levaria à saída. Do lado de fora, Até o ela Molusco e a tá Lagosta ainda lutavam Tá para conseguir se bombada. aproximar do restaurante, mas algo muito estranho estava É claramente muito bizarro ver acontecendo. o Larry, Algo furioso, tipo, ser o mesmo faminto e bombado do negócio, tá ligado? É, então. Porque ele já era enorme, né? desesperado. Então, O velho. plano do grupo de Patricks cultistas parecia cruel e monstruoso à primeira vista, mas nada havia preparado aqueles sobreviventes para verem o horror que estava por vir. Enquanto algo se levantava do solo, Sandy consegue escapar pela passagem, escapando do enorme membro por pouco. Por outro lado, o corajoso Larry, em um estado de completa negação do que estava surgindo na sua frente, acaba sendo pego pelo membro com apenas um golpe. Talvez ainda existisse um pouco de instinto de sobrevivência dentro do casco da lagosta, e fosse isso que o fez ainda tentar usar sua força para escapar daquilo. Porém,
nada escaparia da fome daquele que foi torturado. As milhares de mãos que assumiam o lugar das ventosas daquele membro, Caralho. ao aproveitarem do quanto o lagosta estava próximo, tratam de desmontar cada parte do seu corpo, de pedacinho em pedacinho, até não sobrar mais nada. Ao ver mais um de seus amigos morrerem de forma tão brutal, o molusco sabia que aquele seria o destino de todos aqueles que cruzassem o caminho daquela Tamanho disso monstruosidade. aí. E o ser, banhado Deus. com o sangue de milhares de peixes inocentes, Caraca, moldado que com a arte carne foda. de uma Pois estrela do é, mar né? inocente que havia sido torturada cruelmente por tantos e tantos anos, Olha. finalmente emerge, pronto para concluir sua tão desejada e planejada vingança. A Pedigree tá querendo que eu compre ração hoje, né, velho? Compre ração. Coma uma ração de cachorro. Vou comer, não mano. estrelas do mar. É, exato, não é feito de estrelas do mar, boa. O 11º capítulo começa com um pequeno traidor observando ao longe a enorme destruição e pavor que atingia a cidade da Fenda do Biquíni. Ele comenta de forma fria que uma Fenda do Biquíni sem um siricascudo era tudo o que ele sempre quis. Porém, não parece demonstrar muita alegria ao dizer essas palavras, algo que sua esposa computadorizada também percebe. Ela pergunta o que havia de errado, afinal, destruir a concorrência e ter o domínio e admiração de todos os clientes da região era algo que inflamou o conflito entre o Plâncton e o Caranguejo por diversos anos. Plankton, ao ouvir isso, responde dizendo que não havia sentido algum destruir a concorrência, se para isso ele precisaria destruir todo mundo. Por isso, Caralho. talvez por se arrepender de ter feito o que fez, ou simples instinto de sobrevivência, o pequeno gênio então começa a se preparar para ajudar na luta contra o caos que ele havia ajudado a Ah, não, ele vai despertar. fazer um Com isso, então, a robô. gente pode ter uma breve noção de Não. como os sobreviventes ao ataque estavam lidando com a situação, e assim a gente acompanha um pequeno grupo de peixes escondidos dentro de um prédio, e entre eles, o Bubble Bass assume a posição de liderança, proibindo que qualquer um dos presentes ali saíssem para investigar o estranho barulho de estrondos ocorrendo lá fora, afirmando com toda a certeza de que todos estavam perfeitamente seguros contanto que ficassem ali dentro. Infelizmente, uma das enormes patas do torturado não concordava muito com aquilo, e com apenas um golpe atravessa o teto de pedra, podendo facilmente se alimentar da carne de todo o grupo, quer dizer, quase todo. No meio dos peixes, uma dupla de mãe e filha tentam se esconder no fim de corredor. A enorme pata rasteja lentamente pelo piso frio daquela construção submersa, preparada para puxar as duas e arrancar a pele que cobria aquele conjunto de ossos, espinhas e carne deliciosa. A pata se aproxima cada vez mais, até que ela para. Parecia que a enorme criatura havia simplesmente desistido de prosseguir. Talvez tenha se cansado de todo aquele massacre e destruição. Mas Curioso. não. Na realidade, o real motivo daquilo estava do lado de fora, onde o enorme molusco usava sua força colossal para puxar a criatura para fora do prédio. O Caralho. molusco grita furiosamente Caraca. que não iria permitir mais nenhuma morte, que não iria permitir que nenhuma outra vida Mas fosse pica, retirada. ele tá com o Afinal, cabelo de aquela Super luta Saiyajin. era Ele tá de evoluindo, todos. mano. Longe dali, a Esquilo se Então. mantém preocupado. O molusco era extremamente forte e estava determinado a lutar, porém nada disso parecia ser o suficiente para parar a fome daquele que havia sido torturado. Essa preocupação, por outro lado, não iria ser muito útil naquele momento, pois um grupo de patriques que não conseguiam participar do processo de reunião havia se juntado ali para se vingarem da mamífero que ousou se colocar entre o desejo de vingança do grande Patrick. E nesse ponto a história fica um pouquinho maluca, pois um comboio se aproxima em alta velocidade, se pouquinho? revelando ser o grupo da Senhora Puff, que no maior estilo Mad Max, simplesmente massacra os Patricks presentes ali, acabando por salvar Esquilo por muito. Não é possível, cara. Não é possível, velho. Caralho. Não, não. Pô, a Puff então revela pra Sandy que aquele grupo havia se reunido pra migrar em direção ao oeste, e que se ela quisesse sobreviver, iria precisar fazer o mesmo. A Esquilo acaba por negar a sugestão, dizendo que ela ainda possuía uma luta pra terminar ali, algo que parece ter motivado a Sra. Puff a ajudar a Sandy de alguma braço. forma. E por isso ela acaba Meu por oferecer Deus. rifles, metralhadoras pesadas e outras armas táticas. O que a Esquilo apenas Caralho, responde velho. dizendo Por sim. que tem uma RPG, Então, vocês brother? devem reparar a partir de agora que o meu áudio vai ficar um pouco diferente do anterior. Acontece que eu tive que mudar o lugar onde eu tava gravando bem em cima da hora. Então, basicamente, eu tive que fazer isso, senão o vídeo não ia conseguir sair. Tá melhor, data na que a gente verdade, tinha marcado. Então, é basicamente isso. Desculpa se isso Eu te acho, incomodar não de sei, alguma não prestei forma atenção na e qualidade. pode continuar. O foco da história, então, retorna pra luta entre o povo e a Não, enorme tá mais estrela. claro, tá mais O claro. Molusco consegue usar sua Sim. força pra derrubar o torturado contra os prédios da cidade, porém o poder monstruoso daquela criatura faminta era imparável. Com apenas um golpe, o Molusco é jogado contra sua própria casa, percebendo assim que ele estava na clássica rua da Concha 124, a boa e velha vizinhança onde diversos momentos marcantes na história do trio de vizinhos teriam acontecido. O local onde a esponja e seu amigo Estrela irritavam o pobre Molusco apenas por serem felizes e otimistas, porém naquele momento não havia mais felicidade no fundo do oceano, e o povo se esforçava para encontrar os recursos necessários para contra-atacar, mesmo que isso significasse tentar engasgar a criatura com a casa abacaxi da falecida esponja. No momento em que o povo ergue a casa para continuar sua luta, o pequeno caracol Gary acorda de seu inocente cochilo, sem ter ideia do que estava acontecendo ou do que havia acontecido com seu dono, e por isso, o caracol não percebe nada de estranho ao ser visitado por uma das cópias do Patrick. O Estrela, sendo o mesmo que sobreviveu ao
combate inicial contra o Molusco, se aproxima do caracol para revelar o que havia acontecido. Apesar da sua intenção parecer muito simples, a dor e arrependimento de tudo que havia causado o impede de dizer qualquer coisa, além de prometer para o Gary que ele iria consertar as coisas. De volta à luta, o povo prossegue a empurrar o abacaxi goela abaixo da Estrela do Mar, o que ele acaba por mastigar a construção com grande facilidade. Facilidade tamanha que por muito pouco o Lula Molusco não acaba sendo mastigado também. Usando a força dos seus tentáculos, o Molusco consegue se segurar sobre as pinças presentes na cavidade bucal da criatura, local onde estranhamente ele possui a visão de algo que a gente já viu anteriormente. No interior da boca daquele monstro, um universo inteiro pode ser visto. Um universo de luzes, Mano, o mais cores legal é e ver paz. a arte evoluindo conforme passa os capítulos, tá ligado? Muito parecido com o que se viu no fundo daquele abismo. E assim como aconteceu com a Esquilo algumas horas antes, o Molusco acaba sofrendo com visões de seus amigos que morreram, todos reunidos para assistirem ao seu concerto musical. Eles pedem repetidas vezes para que o Molusco comece a tocar, mas o mesmo diz que ele não consegue alcançar sua clarineta. Dessa forma, a alucinação que se apresenta como uma esponja então comenta alegremente que é óbvio que o Molusco não conseguiria, afinal ele ainda estava se segurando. Não fica muito claro se o povo ficou tentado a aceitar o convite, porém repentinamente a verdadeira forma daquela visão acaba se revelando. Os rostos daqueles que eram seus amigos começam a se dissolver e fermentar, como se tivessem Meu sido Deus do mastigados. céu, e velho. Que arte cuspidos. incrível. A carne apodrecida de seus corpos começa a se soltar enquanto eles o convidam para tocar uma canção, uma última canção que o trouxesse paz. O tão tranquilo e solitário silêncio da morte. Isso é, se uma certa mamífera não tivesse aparecido no momento certo. A Esquilo então utiliza um RPG para afastar a criatura e salvar seu amigo por muito pouco. O tiro havia sido certeiro, exatamente sobre o orifício que a estrela usava para se alimentar daqueles que cruzavam seu caminho, acabando por deixá-lo atordoado por tempo suficiente para que os dois amigos pudessem se reunir. Durante a So long story, but I have... Patrick. conversa, uma outra os dois coisa. atualizam um ao outro com as informações que haviam conseguido, o que não era muito. A esse ponto, o povo mal sabia o que era aquilo contra o que estava lutando, ainda se recuperava do horror onde Tá, mergulhou voltou pro estilo assim que antigo. olhou dentro do Patrick Burger, que é o apelido que a Cindy Patrick acabou dando Burger. pra esse monstrão aí. A Esquilo conta que havia ganhado umas armas muito especiais da Sra. Puff, armas que atiravam toxinas capazes de matar as cópias pequenas do Patrick, mas não aquela coisa enorme. Seja lá o que fosse necessário para que aquele que foi torturado fosse derrubado, precisaria ser grande o suficiente. E é justamente nesse momento em que mais um aliado se une ao time. Plankton chega com seu Magnum Opus, uma enorme máquina de combate Seu equipada com Magnum mais Opus, diversos caralho. recursos letais e carregado É. com a inteligência artificial de sua esposa. Formato de siriguejo. Caralho. Genial, Da hora, né, velho, mano? genial. Porra. Genial, Cara, muito pica. sem nem pensar Muito duas pica. vezes, o micróbio pede para que o seu turbo seja ativado, Eu acho, né? avançando Ah, não é furiosamente formato de siriguejo, contra a enorme caralho, não. criatura enquanto brandia uma curiosa serra É que automática tem as moldada com anteninhas, forma que de é uma tipo espada. a cabeça arma, ela apesar tá de meio curiosa, se mostra bastante triangular. eficaz no momento em que o robô corta um dos membros da Estrela do Mar com um único golpe. A Esquilo até chega a comentar que nada daquilo seria útil, afinal a estrela iria acabar se regenerando de qualquer forma. Porém, Plankton exibe um enorme gênio contido em seu corpo microscópico e utiliza seu lança-chamas para incinerar o ferimento feito pelo membro decepado. O fogo impedia que as células da estrela se bem regenerassem, inteligente, e o pequeno velho. havia percebido Bem isso quando inteligente. observou uma gota de cera pingar sobre a pele de uma das cópias do Patrick. Detalhe que qualquer outro ser vivo maior deixaria passar. Porém, por sorte, o pequeno Plankton estava sempre atento às pequenas coisas. É. Isso é, a maioria delas. Infelizmente, uma pequena cópia da estrela surge dentro da ponte de comando do Mecha. Do lado de fora, os dois parceiros começam a estranhar o tempo que estava levando para que o robô queimasse o pedaço do membro que ainda estava no chão. Daquela forma, ele ainda poderia se regenerar, podendo criar outra estrela do mar tão grande quanto aquela, criando assim mais um problema para ser resolvido. Meu Eles só Deus, não velho. sabiam que a situação não era a Mano, mais os favorável do tostinhos, mundo. velho. A pequena estrela já havia capturado o Plankton e já iniciava o processo de aplicação de enzimas. Em suas últimas palavras, o pequeno implora para que sua esposa ative o pod de emergência e se salve, o que ela recusa logo de cara. Afinal, por mais que fosse uma máquina, Karen não planejava deixar que o amor de sua vida morresse sozinho daquele jeito. Então, sem ter o que fazer, Plankton apenas se despede e diz que ama sua esposa uma última vez. Meu Deus. Comece a curtir sua viagem. Eu não quero! Com os novos benefícios Visa Infinite, como o Visa Caralho. Infinite Fast Pass e o Mano, eu Visa tô Infinite chocado. Lounge. Eu não tô falando nada que eu tô chocado. Mano, é muito cara. incrível, velho. Esses e É outros muito incrível, mas eu tô benefícios. chocado, velho. Sandy acaba por conseguir usar o seu rifle para acertar um tiro letal na cópia da estrela presente dentro da ponte de comando. Porém, já era tarde demais. Karen não poderia mover o enorme mecha sem ter alguém pequeno o suficiente para caber no cockpit, e por isso ela então revela seu plano. Karen sugere que o Molusco usasse sua força para carregar a máquina até o membro que se regenerava.
podendo assim ativar sua autodestruição com tempo suficiente para impedir que uma cópia daquele que foi torturado acabasse surgindo. Justo. Dessa forma, a dupla então se organiza para realizar tudo com o máximo de sincronia possível. O Molusco consegue carregar o Mega com bastante facilidade, porém ao posicionar ele próximo ao membro, a sua carne formada por diversos outros Patricks começa a cobrir todo o material presente próximo ao ferimento, inclusive um dos tentáculos do Molusco, que acaba por ficar preso justo na contagem final para a explosão. Putz. Não havia tempo suficiente para que ele pudesse tentar se livrar da insistência daquela criatura. Então, pensando nisso, Sandy utiliza sua metralhadora para retirar o pedaço do tentáculo que estava preso, Justo. dando tempo suficiente para que a dupla Ele pudesse regenera escapar também, não tem no problema. último segundo. A enorme explosão certo. propele os dois a uma longa distância, mas por mais que tivesse escapado daquilo, a situação de ambos piorava a cada segundo. Com a força da queda, o capacete de respiração da Sandy acaba se rachando mais ainda, permitindo que a água começasse a entrar aos poucos, o suficiente para afogar Esquilo em pouco tempo. Junto disso, o Molusco teve a enfiar pior o dedo. pista de pouso de todas, acabando por Porra. ter o seu peito atravessado pela placa do siricascudo que acabou voando junto Au. dos destroços da explosão. Naquele estado, o Molusco não conseguiria lutar contra as milhares de cópias do Patrick que não paravam de surgir, avançando ferozmente sem darem nenhum sinal de hesitação. Eles queriam estraçalhar aquela dupla, e os dois precisavam fazer alguma coisa se realmente desejavam continuar lutando. Por isso, ao perceber a condição em que sua amiga mamífero se encontrava, o corajoso Molusco então decide realizar seu maior ato de heroísmo dessa história, tocando uma última canção para sua última amiga. Ele pega um pedaço de coral que estava presente por ali e o assopra para formar uma bolha grande o suficiente para levar Esquilo para fora daquele reino de horror e tragédia. Por fim, o vemos ser completamente coberto por milhares de cópias da estrela prontas para se Caralho. alimentarem da carne do povo. Um talentoso e orgulhoso Porra, eu tô povo, triste inteligente agora, e mano. honrado o suficiente para priorizar os seus amigos Ah, e a água antes de si mesmo. saiu, beleza. Dentro da sua mente, a gente é apresentado a um pequeno conjunto de memórias. Memórias de um período em que tudo estava do jeito que a gente conhece. Caralho. A gente vê o Lula Molusco ser importunado pela constante animação da esponja. Esponja esta que o convida alegremente para ir caçar água-viva com ele. Afinal, amigos deveriam fazer coisas juntos. Esse comentário enfurece ainda mais o povo, que pouco antes de bater a porta na cara de seu vizinho, o diz pela milésima vez que os dois não eram amigos. O Molusco, porém, só não esperava que aquela seria a última vez. O flashback então salta para uma hora após o ocorrido, quando o Molusco recebe Patrick que batia na sua porta. Sem saber do que já estava acontecendo naquele ponto, ele abre a porta tranquilamente, apenas para perceber que aquele não era mais o seu vizinho idiota. Pouco antes de atacar, o Estrela apenas diz que estava seguindo o chamado. Porém, o povo consegue escapar ao atravessar sua clarineta em um dos olhos da criatura. Ao correr para longe daquilo, o Lula Molusco se depara pela primeira vez com o massacre que havia atingido a cidade, presenciando não só as diversas cópias do Estrela que atacavam cruelmente os cidadãos, como também encontrando o que havia sobrado do amigo esponjoso, de onde ele pega a pequena gravata vermelha para usar em sua cabeça como marca da promessa de acabar com tudo aquilo. De volta ao presente, as diversas cópias do Patrick tratam de se reunirem por todo o corpo do grande Kraken, se preparando para devorar o que ele possuía de mais precioso, seu cérebro. As cópias e aquele que havia sido torturado apenas não esperavam que alguém ia se voltar contra eles, um de sua própria espécie. Aquele mesmo Patrick que a gente viu anteriormente retorna para enfrentar o causador daquilo. Bermudinha. Ele chega afirmando para todos que É. aquele que havia sido torturado era apenas um grande mentiroso. Afinal, fora o seu siriguejo, mas ninguém sabia da verdade por trás da fórmula secreta do hambúrguer de siri. Em outras palavras, aquilo tudo era um massacre sem sentido. Dito isso, o Patrick então pergunta se ninguém sabia o que eles estavam comendo, por que eles deveriam receber aquela punição? O que a enorme criatura responde dizendo porque eles nunca perguntaram, acabando por esmagar o pobre Patrick com apenas um golpe. Ver mais um de seus amigos morrerem daquela forma inflama ainda mais a raiva no coração do grande Kraken. Ou melhor, nos 2 corações que ainda sobraram dele. Afinal de contas, povos possuem 3 corações, e perder apenas um iria Porra! impedir que o Molusco desse tudo de si em um Clutch. último confronto contra a criatura. Não importava se ele iria morrer, não importava se qualquer esforço a mais naquele momento Caralho, fosse que inútil. louco. O Molusco apenas queria que todo aquele caos terminasse, que as pessoas parassem de morrer ao seu redor. Então, Ele evoluiu, imagine né? Ele sua ficou vermelho. surpresa quando um desses Sim, mortos velho. voltou à vida É tipo os para Super terminar Saiyajin. os negócios inacabados. Nem fudendo. Incrível, velho. Mas como é que ele sobrevive? Não, a esponja é por brotamento. Mas deve ter sobrado tá tipo ligado? uma célula, tá ligado? Ei, e aí sobreviveu por causa disso. Mano, caralho. caralho, velho. Então, meus camaradinhas, é Não isso. acredito que Quer tô dizer, hypado por a causa história de não Bob acaba aqui, Esponja, isso é só o começo do arco final dessa história. Eu realmente não sei se eu lanço logo a continuação em seguida, porque eu não sei como. Não, você vai lançar, velho, vai se fuder. O fim do horror cósmico? Fim do horror, fim do horror. Caralho, velho. Nossa senhora, eu queria poder parar de gravar já, mano, mas a gente vai ver essa merda agora.